Beleza, deixa eu pensar o que mais eu falo. Peraí que eu tô pensando. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Satomi, eu sou consultor de soluções aqui no Organize Cloud Labs. E no vídeo de hoje eu vou passar aqui brevemente para vocês um pouco sobre o Virtual Agent, que é o chatbot da ServiceNow. Bom pessoal, e qual que é a utilização do Virtual Agent, né? Ele serve para fazer aquela primeira interação com o seu usuário final, né? Para promover o autoatendimento. Então vamos pensar que um colaborador seu ele tem alguma dúvida, que essa dúvida consiga ser sanada através de uma base de conhecimento, ou ele queira solicitar um serviço ou algum produto. Então ele não precisa entrar lá no catálogo de serviços para fazer isso, ele simplesmente inicia uma interação com esse Virtual Agent e aí ele já vai ter todo um fluxo rodando por trás, onde ele vai conseguir direcionar esse colaborador, esse usuário, diretamente para a necessidade dele. E alguns benefícios que a gente tem se utilizando o Virtual Agent é justamente isso, né? Então, os analistas humanos, os resolvedores que vão estar atuando por trás dessas solicitações, eles conseguem despender o seu tempo não atendendo essas solicitações triviais, essas dúvidas aí comuns, né? Então eles conseguem direcionar o tempo do seu trabalho em tarefas, né, que gerem valor para a empresa, e os próprios analistas que estão solicitando alguma coisa, eles conseguem realizar essas atividades por conta própria, eles não vão depender mais de algum analista humano. E o legal é que com a ServiceNow você consegue montar essas conversações, esses fluxos conversacionais de uma forma bem simples e amigável. Você não precisa ter nenhum conhecimento técnico, é basicamente ali você tem diversos componentes onde você vai arrastando para dentro do seu fluxo e aí essa conversação ela vai seguindo aí da forma como você planejou inicialmente. E o legal é que você consegue inclusive controlar a visibilidade disso. Então, pensa que analistas de diferentes departamentos, eles vão enxergar tópicos conversacionais diferentes. Então, um analista de RH, ele não necessariamente vai enxergar ali todos os serviços, todos os produtos que são ofertados também para um departamento de TI, por exemplo. Então, para tornar isso mais visual para vocês, eu vou iniciar aqui a nossa demonstração. Bom, pessoal, eu estou logado aqui como administrador de sistema no nosso portal. Tá? Esse portal ele foi customizado para deixar ele aderente aqui à identidade visual da nossa empresa, só que nada impede que vocês façam esse mesmo trabalho para deixar aí bem visual, bem legal para os seus colaboradores se utilizarem. Tá? Aqui no canto inferior direito a gente tem esse ícone, tá? Que quando a gente ativa, ele inicia minha interação com o Virtual Agent, né? Esse chatbot. Logo que eu inicio essa interação, ele me dá aqui uma mensagem de boas-vindas. O interessante é que toda essa parte de branding eu consigo trabalhar. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o nome do meu bot, se eu quiser alterar a cor aqui do background, se eu quiser alterar o ícone que me aparece aqui, eu tenho total autonomia para isso. Tá? E assim, eu consigo iniciar essa interação digitando alguma coisa, algum texto aqui abaixo, ou eu posso clicar aqui nesse botão, me mostre tudo. Então, clicando nesse botão, eu tenho acesso a todos os tópicos conversacionais, então tudo que está disponível para eu solicitar, para eu perguntar, tá? Só que como exemplo, eu vou só digitar aqui e-mail. Então, digitando e-mail, ele me traz aqui todos os assuntos relacionados a esse tema. Então, eu vou dizer que eu estou com um problema com o meu e-mail, por exemplo. E aí ele me traz uma subcategorização. Então, qual tipo de problema que eu estou tendo? No caso, eu vou falar que eu não estou conseguindo receber nenhum e-mail. Fazendo isso, ele me traz aqui um passo a passo para que eu consiga resolver esse problema por conta própria e não dependa de algum analista ali de TI, né, para atender essa minha solicitação. Tá? Só que aí digamos que eu já tentei todos esses passos e ainda estou com esse problema. Então, no caso, eu vou dizer que nenhum dessas etapas funcionou para mim. Como uma próxima fase, ele me traz aqui alguns artigos de conhecimento, né, que são relacionados com esse tema aqui que eu havia imputado anteriormente. Tá? Então, clicando aqui em algum link, ele já me direciona para essa minha base de conhecimento, né, para que eu faça a leitura disso, a interpretação disso
e tente resolver esse meu problema, né, por conta própria novamente. Só que aí digamos que eu já tentei, né, todos os passos que são contidos ali dentro desse meu artigo e ainda estou com esse problema. Então vou dizer que nenhum dos passos funcionou. E como uma última tentativa, né, aí ele me traz essa opção de abrir um ticket para TI. Então no caso eu vou dizer que sim, eu quero abrir um ticket para TI para que um analista humano resolva esse meu problema. E aí automaticamente ele abre esse meu incidente, tá? Inclusive clicando aqui nesse link que ele me disponibiliza, eu já sou direcionado por formulário do incidente, né? E aí ao fim ele já finaliza essa minha interação, tá? Nada impede que ao fim dessa interação, por exemplo, ele me disponibilizasse uma avaliação desse atendimento para eu saber como é que está sendo o índice de satisfação dos meus clientes ao se utilizar, né, desse meu chatbot, se eles estão gostando ou se não, e aí eu tome alguma ação em cima disso. E algumas opções interessantes adicionais aqui do Virtual Agent, a gente consegue conferir através daqui. A gente consegue iniciar uma interação através de um chat, né, com o analista resolvedor, né, para que eu consiga fazer essa interação direta com ele. Consigo mandar um e-mail, né, para um e-mail cadastrado aí do seu Service Desk, ou realizar uma ligação caso eu tenha um provedor de telefonia configurado na minha instância, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona tudo isso por trás, né? Qual que é o workflow que está drivando todo esse meu tópico conversacional que eu acabei de passar para vocês. Beleza, gente? Eu mostrei para vocês essa interação, né, que um usuário final, um colaborador tem com o Virtual Agent. Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi montado por trás, né? Toda essa interação, todo esse fluxo. Então aqui eu tenho todos os tópicos conversacionais que são disponibilizados para os meus usuários. Eles são aqui divididos por categoria. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que eu tenho a categoria de recursos humanos, assim como também de ITSM, tá? Só que no caso eu vou mostrar para vocês como foi montado aquele tópico que eu acabei de demonstrar, né? Que é o de problemas com e-mail. Então, clicando aqui em cima, ele me traz para esse formulário, né, onde eu consigo definir algumas informações básicas desse tópico conversacionais, como acesso, intenção, quem é que vai conseguir visualizar sim ou não, né? E clicando aqui nesse View Topic Flow. Então, gente, vindo para essa parte aqui do Virtual Agent Designer, eu consigo saber exatamente como é que foi montado esse fluxo, né? Então, vocês conseguem ver que aqui de uma forma bem visual, eu consigo ver o passo a passo do qual esse Virtual Agent está tomando para me trazer as informações que o usuário está inputando e também para tomar as decisões sobre qual a resposta que ele deve responder para o usuário final, né? Aqui no canto esquerdo a gente tem todos os componentes, né? Seja ele por User Input, Bot Response ou também utilitários, tá? Aqui como User Input a gente tem uns exemplos, então pensa que o usuário ele pode inserir um texto, como eu inseri inicialmente. O usuário pode decidir se é verdadeiro ou falso. No caso, ele pode selecionar uma data, então pensa que eu estou oferecendo um serviço de reserva de sala, né? Então eu consigo trazer para ele um calendário onde ele consegue selecionar exatamente a data e hora que ele precisa. Como resposta do bot eu consigo trazer um link, né? Então pensa que naquele momento em que eu abri um incidente, eu disponibilizei um link diretamente para o incidente que foi aberto pelo bot, né? E aqui na parte de utilitários eu consigo ter aquelas ações de decisão, né? Então lembra aquela parte lá de... aqui deixa eu dar um zoom para vocês. Aquela parte onde ele me pedia exatamente qual é a subcategoria que aquele problema de e-mail se encaixava, né? Que eu não estou conseguindo mandar e-mail, não estou conseguindo receber e-mail. Então, esse tipo de componentes me auxiliam na montagem desse meu flow, né? E o legal é que todos eles são drag and drop, né? Então, por exemplo, eu quero incluir uma nova etapa aqui dentro desse meu fluxo. Então, é basicamente eu puxar algum desses componentes aqui para dentro do meu fluxo e aí, depois de publicado, isso vai ficar disponível para os meus usuários finais. Bom, gente, essa foi a breve demonstração do Virtual Agent. Espero que vocês tenham gostado. Vale a pena ressaltar aqui as integrações com ferramentas de comunicação como Teams e o Slack.
elas já existem nativamente na plataforma, então você não precisa montar essa integração do zero, é basicamente ali uma validação de credencial e você já consegue iniciar essa interação através do Teams, por exemplo. E por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre disponibilizando aí novos conteúdos interessantes dentro do universo ServiceNow. Muito obrigado!